One Story 29. A Terra Abençoada, Canaã. Costumamos pensar na terra que mana leite e mel, Canaã, como uma terra de bênção. Assumimos que a terra de Canaã é uma terra de abundância, uma terra sem falta, sem preocupação, sem medo, sem dificuldades, porque interpretamos a expressão terra que mana leite e mel apenas em termos de fartura material. Mas a Canaã descrita nas Escrituras não é uma terra de bênção sem esforço ou de paz perfeita. A vida que o povo de Deus viveu depois de cruzar o Jordão e entrar em Canaã foi marcada por pecados repetidos, disciplina, clamores por socorro e restauração. E, mesmo assim, a Bíblia continua a chamar essa terra de terra abençoada. Agora, então, começamos essa história paradoxal, entendendo a bênção bíblica. Ao iniciarmos a história de Canaã, é necessário primeiro esclarecer o que queremos dizer com bênção. Se pensamos que bênção significa ter mais, desfrutar mais ou conquistar mais do que os outros neste mundo, então essa não é a bênção que a Escritura ensina. Se alguém serve a Deus de todo o coração esperando que isso traga melhor saúde, mais sucesso nos negócios ou maiores conquistas para os filhos, essa não é a bênção final prometida nas Escrituras. Sim, uma vida assim pode existir, mas não é o objetivo para o qual a Escritura aponta. A bênção, segundo a Bíblia, não é algo que os homens podem dar. Somente Deus pode dar. As pessoas podem oferecer bênçãos, mas a verdadeira bênção vem apenas de Deus. Jacó pensava que seria verdadeiramente abençoado se recebesse a bênção de seu pai Isaque. Ele usou o engano para obtê-la. Mas sua vida não foi uma vida abençoada. Deus realmente deseja abençoar o seu povo. Mas a bênção que ele dá vem sem tristeza. O que é a bênção de Deus segundo a Bíblia? Quando Deus chamou novamente Abraão em Harã, ele disse: "Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados." Primeiro, Deus diz que abençoará Abraão. Segundo, Abraão se tornará uma bênção. Terceiro, aqueles que abençoarem Abraão serão abençoados por Deus, e aqueles que o amaldiçoarem serão amaldiçoados por Deus. Quarto, todos os povos da terra serão abençoados por meio de Abraão. Para interpretar isso corretamente, devemos olhar para as Escrituras. Está escrito: a Escritura previu que Deus justificaria os gentios pela fé, e anunciou o Evangelho antecipadamente a Abraão. Por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que vivem pela fé são abençoados com Abraão, o homem de fé. A bênção que Abraão recebeu não era terrena, era celestial. Era o Evangelho, uma bênção espiritual, transmitida àqueles que creem. A Escritura também diz: "Vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados." Ele disse a Abraão: "Por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados." Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Deus prometeu que todas as nações seriam abençoadas por meio da descendência de Abraão. E agora ele levantou o seu servo, Jesus Cristo, para trazer essa bênção. Porque Paulo escreve: "As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente." A Escritura não diz "e aos descendentes", como se falasse de muitos, mas "e ao seu descendente", significando um só, que é Cristo. Se olharmos novamente para as 4 declarações de "e deu" a Abraão. Primeiro, Deus lhe deu o Evangelho. Segundo, Abraão se tornou uma bênção ao receber o Evangelho e se tornar filho de Deus. Terceiro, aqueles que abençoam Abraão são abençoados porque andam com ele no Evangelho e se tornam filhos de Deus. Já os que o amaldiçoam, os que rejeitam o Evangelho, permanecem fora da família de Deus. Quarto, por meio de Abraão e de sua descendência, o descendente que é Cristo, todas as nações da terra recebem a bênção do Evangelho. E esse Evangelho será pregado a todas as nações. Esse Evangelho é o que Deus prometeu anteriormente por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras a respeito de seu Filho. Quando nosso entendimento de bênção muda,
a maneira como interpretamos a bênção também muda. Agora, vamos examinar mais profundamente o que a Bíblia diz sobre a bênção que Deus dá aos seus filhos, ao seu povo. Deus está conosco. Deus estava com Abraão, Isaque, Jacó, José e Josué, com Davi e com o seu povo. A presença de Deus, o fato de ele caminhar junto ao seu povo, era a bênção que Abraão recebeu em todas as coisas. Porque Deus estava com Abraão. Abençoar Abraão era receber a bênção de Deus. Amaldiçoar Abraão era amaldiçoar aquele que estava com ele, o próprio Deus. Mas quando o povo de Deus pecava e se afastava dele, o Senhor trazia desastres sobre eles. Essa é a partida da presença de Deus. Por isso, para desfrutar da bênção da presença de Deus, o relacionamento com ele precisa estar inteiro. Precisa ser restaurado. E a única maneira de restaurar esse relacionamento é por meio do Evangelho, por meio de Jesus Cristo. É por isso que Deus veio novamente como verdadeira bênção, como o próprio Evangelho, em Jesus Cristo Emanuel. Aqueles que andam com Deus, cujo relacionamento com Ele é restaurado, também verão seus relacionamentos com os outros serem curados. A pessoa abençoada. O salmista escreve: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz próspera. As Escrituras não dizem que a pessoa abençoada é aquela que conquista mais, desfruta mais, sobe mais alto ou detém mais poder neste mundo. Em toda a Bíblia, a pessoa abençoada não é aquela que segue os ímpios, os pecadores ou os arrogantes, mas sim aquela que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Porque sabe que andar com Deus, esse relacionamento, é a maior bênção. E o Salmo diz que essa pessoa prosperará como árvore plantada junto às águas, que dá fruto na estação certa e cujas folhas jamais murcham. Esse tipo de prosperidade é o mesmo que José experimentou. Mesmo como servo e preso, o Senhor estava com ele, e ele prosperava. É também o mesmo que Paulo viveu, quando abriu mão de todas as coisas do mundo e viveu em contentamento. Jesus, também, no Sermão do Monte, descreveu a pessoa abençoada. Ele disse que são bem-aventurados os pobres em espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os que forem insultados, perseguidos e caluniados por causa de Cristo. E isso também era verdade para os profetas no Antigo Testamento. Aqueles que receberam a bênção de Deus, a bênção do Evangelho, a bênção espiritual, não estão apegados às bênçãos que este mundo oferece. Muitos até as abandonaram. Você fala com os lábios sobre a bênção da vida eterna, mas ainda busca bênçãos terrenas por meio das suas práticas religiosas? A bênção do mundo pertence ao mundo. Ela não está nas Escrituras. Agora, com esse entendimento de bênção, entremos na terra de Canaã. A origem da terra de Canaã. A primeira vez que a palavra Canaã aparece nas Escrituras, em Gênesis 9. Após o dilúvio, Cão é apresentado como pai de Canaã. Cão viu seu pai Noé embriagado e nu dentro da tenda. Em vez de cobri-lo, saiu e contou aos outros. Por causa disso, Noé pronunciou uma maldição, não sobre Cão, mas sobre seu filho Canaã. Amaldiçoar o filho é trazer vergonha e maldição sobre o pai. Com o tempo, os descendentes de Canaã se espalharam e se estabeleceram na região que passou a ser chamada de Terra de Canaã. A Terra Prometida. A Terra de Canaã é a terra que Deus prometeu a Abraão e a Isaque. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão passou por Harã e entrou na terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel. Quando Deus falou pela primeira vez a Moisés sobre seu plano de tirar Israel do Egito, ele descreveu Canaã como uma terra que mana leite e mel.
Moisés então disse ao povo que Deus os levaria para essa terra durante a festa dos pães sem fermento. Certamente o povo imaginava pastos verdes transbordando em fartura. Mas como é que uma terra mana leite e mel? O leite vem do gado. Naqueles dias, o leite era uma fonte essencial de vida. Para o gado produzir leite em abundância, era preciso boa pastagem. E para o capim crescer, era necessário água. Canaã era esse tipo de terra. Quando chovia, o solo absorvia a água e a distribuía às árvores e aos campos. Mas sem chuva, não havia pasto. Sem pasto, o gado não prosperava. Sem animais saudáveis, não havia leite. O mel também dependia das flores. As abelhas só conseguiam produzir mel em abundância se as flores florescessem. E para isso, a terra também precisava de chuva. Portanto, a terra de Canaã dependia totalmente da água. Se chovia o suficiente, ela realmente manava leite e mel. Mas Canaã não era como a Mesopotâmia, com seus 2 grandes rios. Nem como o Egito, abençoado com o Nilo. Fora o rio Jordão, que corre pela região mais baixa, Canaã não tinha grandes rios. A água sempre foi escassa. A fome era frequente. Nós cremos e sabemos que Deus criou os céus e a terra, inclusive a terra de Canaã. E Canaã nunca foi uma terra abundante que depois se tornou seca. A terra era a mesma quando Deus a criou, a mesma quando chamou Abraão, a mesma quando a prometeu a Moisés. Sempre foi a terra que Deus fez e deu ao seu povo. A localização geográfica da terra de Canaã. A terra de Canaã, para onde os israelitas entraram, era uma terra cercada por todos os lados. A oeste estava o mar Mediterrâneo. Embora hoje o Mediterrâneo seja visto como um lugar de oportunidades, nos tempos antigos, sem navegação avançada, ele era considerado um lugar de medo e perigo. Ao norte ficavam nações fortes como Arã e a Síria. A leste, de cima a baixo, estavam Amon, Moabe e Edom, formando uma barreira como um muro. Ao sul estava o Egito, terra para a qual eles não deveriam voltar, e Midian. Ao redor de Canaã estavam os Amalequitas, tribos guerreiras nômades. E na costa ocidental, os poderosos filisteus mantinham suas posições. Mesmo dentro de Canaã, os israelitas ainda não haviam expulsado ou derrotado os povos cananeus que continuavam vivendo espalhados pela terra. Canaã não era totalmente desértica, nem completamente apropriada para a agricultura. Era uma mistura de regiões áridas e semidesérticas. As áreas agrícolas mais férteis estavam ocupadas pelos filisteus, de modo que os israelitas não podiam desfrutar daquelas terras ricas. Não era uma terra coberta de pastos verdes para rebanhos. Algumas regiões sustentavam gado, mas apenas em parte. Havia rios, mas não muitos. As águas que vinham do Monte Hermon, no norte, enchiam o mar da Galileia. De lá, o rio Jordão seguia em direção ao sul até o Mar Morto. Por causa da geografia, o Jordão descia cada vez mais, terminando no Mar Morto, que, sendo o ponto mais baixo, não podia escoar. A água se acumulava e evaporava, sem conseguir nutrir além. E como o Jordão e o Mar Morto estavam em um vale profundo, a irrigação era difícil com as ferramentas da época. Graças à influência do Monte Hermon, o orvalho caía, ajudando na agricultura em algumas regiões. Ali, era possível plantar e colher trigo e cevada. E quando o clima permitia, uvas, figos, romãs e azeitonas podiam ser cultivados. Ainda assim, a terra de Canaã, por sua geografia natural, nunca foi verdadeiramente abundante. Quando a chuva vinha, era possível plantar, colher, cuidar de rebanhos e colher frutas. Mas quando a chuva não vinha, o povo mal conseguia sobreviver. Esta é a terra que Deus chamou de terra que mana leite e mel. No fim, o segredo da terra de Canaã era a água. De onde vem a água e a chuva? Deus não enviou os israelitas a uma terra fértil e abundante onde poderiam viver sem depender dele. Ele não os levou a uma terra alimentada por grandes rios, onde a irrigação garantiria as colheitas e a sobrevivência. Deus tirou Abraão da fértil Mesopotâmia. Ele tirou Israel do abundante Egito, e então os colocou em Canaã.
Canaã é uma terra sob o olhar constante dos olhos de Deus. É uma terra que Deus cuida no tempo certo. Se Deus envia a chuva, a terra se torna uma terra que mana leite e mel. A única esperança dele era a chuva que vinha do céu. Se a primeira chuva e a última chuva viessem no tempo certo, o povo poderia plantar, colher e viver. Mas a chuva-água dependia de um relacionamento correto com Deus. Deus controlava a chuva. Se o povo obedecesse, ele a enviava no tempo certo. Se desobedecesse, ele trazia fome como disciplina. Porque Deus enviou seu povo à terra de Canaã. Deus enviou seu povo para Canaã. Se confiassem plenamente em ele, ele seria seu escudo e sua força. Mas se afastassem, ele os entregaria às nações ao redor. Assim, para os que amavam a Deus de todo o coração, Canaã era uma terra abençoada. Para os que não reconheciam a Deus, ela se tornava um lugar de juízo. Deus usou as nações vizinhas e os povos remanescentes na terra como instrumentos de disciplina. Canaã era uma terra onde se podia viver, não em riqueza, mas sem falta, se houvesse contentamento em Deus. Mas se alguém olhasse para fora e desejasse o paraíso das nações, ela se tornava um lugar de sufocamento e frustração. Deus desejava que, por meio da vitória na terra, seu povo mostrasse sua glória às nações e as atraísse de volta a ele. Mas, em vez disso, tornaram-se motivo de escárnio e zombaria. Portanto, para que a terra de Canaã se tornasse a terra que mana leite e mel, como Deus havia dito, o povo precisava olhar somente para Deus. Canaã nunca foi destinada a ser um lugar para desfrutar da abundância do mundo. Era um lugar para andar com Deus, para fixar os olhos em Ele. Não era a riqueza da terra, mas a riqueza do céu. Era a paz que vem de um relacionamento com Deus, sem vergonha. E essa é a verdadeira bênção. Se você deseja entrar na Canaã descrita nas Escrituras, se deseja desfrutar dela como a Bíblia descreve, você precisa andar em obediência à palavra de Deus e ter com Ele um relacionamento que não traz vergonha. Você precisa se alegrar em Deus. Você precisa andar com Ele. E Ele o conduzirá à paz que o mundo não pode oferecer. A Canaã da Bíblia é o caminho do discipulado em Jesus Cristo. É o caminho estreito. É a vida do crente. É onde negamos a nós mesmos. Tomamos a nossa cruz diariamente e confessamos que não podemos viver separados da graça de Deus. É o caminho de Jesus. O caminho cheio de desprezo, rejeição e sofrimento. E ainda assim, é onde se encontra a alegria, por causa da sua presença. Essa é a terra da bênção. Essa é a terra que mana leite e mel. E agora, a história continua. A história da conquista, do zelo de Deus, conduzindo seu povo rebelde, Israel, à terra que ele prometeu. Com Josué à frente, começamos agora a história dos reis na terra de Canaã.